Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método de Prodan, estudado na disciplina de Inventário Florestal, com orientação da professora Lorena Tavares. Os integrantes do grupo são eu, Marta Betânia, Júnior Fernandes, Matheus Fávaro, Matheus Barros e William Neymond. O método de Prodan foi um método proposto por Prodan em 1968 e ficou mais conhecido como o método das 6 árvores. Prodan, ele viu que o coeficiente de variação ele alcançava a estabilidade a partir da medição da 6ª árvore. E ele viu que esse número de 6 árvores ele era considerado ótimo e podia definir, assim, a unidade amostral. O método ele consiste em locar pontos na floresta, né, de forma de um delineamento sistemático ou aleatório, onde se mede 6 árvores. E assume-se que elas vão se encontrar numa parcela circular a partir do raio do ponto até a 6ª árvore. Bem, dentro das parcelas que nós estudamos na matéria de inventário florestal, nós temos as parcelas retangulares, quadrangulares e ainda circulares. No método de Prodan, nós temos a aplicação da parcela circular. Então, como a Martinha explicou anteriormente, nós medimos um ponto, uma unidade amostral aleatória dentro da área do inventário. Fazemos o cálculo do ponto onde ele vai cair lá na área e partimos da 6ª árvore mais longe do ponto. Nessa 6ª árvore mais longe, nós calculamos o raio, e esse raio ele é dado pela essa parcela circular, a partir da 6ª árvore. E o tamanho da parcela ele vai variar de acordo com a distância da 6ª árvore, ou seja, a árvore mais distante. Nós temos que Cesaro, em 1994, ele define que a gente não vai ter um problema de representatividade no número de árvores, pois a área de cada unidade ela é variável, por essa dependência dessa distância da 6ª árvore. Aqui iremos falar sobre a utilização, aplicabilidade e critérios. Sanqueta 2014 ele ressalta que o método de Prodan ele é pouco utilizado nos inventários florestais do Brasil. Um dos motivos é porque desconhecemos a potencialidade desse método e também o outro motivo é em relação ao método tradicional de área fixa, pois esse método de área fixa ele apresenta ter maiores vantagens em relação ao método de Prodan. E aqui temos algumas vantagens do método de Prodan. Seguindo a ordem, ele é prático e de fácil operacionalidade no campo. Ao dado tamanho da unidade, é possível levantar várias unidades em pouco tempo, o que é muito viável dentro de um inventário florestal. Ele consegue uma visão mais abrangente do povoamento devido às quantidades de pontos. São 6 pontos, então há uma praticidade maior. O tempo de medição é menor quando comparado aos outros métodos, pois considera-se 6 árvores e não ocorrem erros de demarcações de unidade da amostragem. Algumas desvantagens também é que os estimadores eles podem gerar algumas tendências, quanto as árvores estão muito próximas ou muito dispersas do povoamento. Então isso pode causar uma dificuldade na pessoa que vai amostrar por conta das árvores se misturarem. Então a pessoa pode fazer uma amostragem errada. E também, devido ao tamanho da unidade amostral, não há como obter bons estimadores quando se trata de manejo florestal, como altura dominante, mortalidade, entre outros parâmetros. Bom, agora eu vou trazer para vocês um pouco da parte prática em relação aos cálculos e resultados obtidos por esse método de amostragem. Como foi dito anteriormente, este método de amostragem é de fácil aplicação, e nele nós conseguimos fazer uma estimativa da área basal por hectare dentro desse inventário florestal ao ser utilizado. A sua fórmula para descobrir essa estimativa de área basal ela é composta dos DAPs de todos os indivíduos citados no inventário. Como são 6 indivíduos e ele consiste do 6º indivíduo usar apenas a metade de seus valores, podemos observar na fórmula em que o 6º DAP é necessário dividir por 2 o seu valor. Para você encontrar os valores da fórmula o R6, precisamos antes calcular o seu valor. E seria, o R6 é o raio até a 6ª árvore em metros. Como descobrir esse raio? Nós pegamos a distância até a 6ª árvore em metros, somamos
com o seu DAP também em metros, no entanto esse valor dividido por 2, e encontramos esse raio. Aí na sequência, substituímos na fórmula e podemos ter a sua área basal por hectare. Na sequência, também vemos a estimativa do número de árvores por hectare, dando sequência ao método de amostragem. Nele, como descobrimos anteriormente, o raio até a sexta árvore em metros, podemos apenas aqui substituir na fórmula, com esse valor encontrado anteriormente, e assim ter uma área da unidade amostral. Aí é só substituir na fórmula conforme os valores apresentados e nós vamos ter essa estimativa do número de árvores por hectare. E por fim, aquilo que realmente nós buscamos no inventário florestal, que seria a estimativa do volume por hectare. Esses volumes, encontrados anteriormente nos registros a campo, com o DAP e toda a parte prática, podemos trazer aqui para a fórmula da mesma maneira anteriormente do DAP. Um volume de cada indivíduo, sendo que o sexto indivíduo é necessário fazer a divisão por 2, porque nós pegamos ele como indivíduo limite, e aí ao trazermos para a fórmula, temos que o valor de π vezes o R6 já encontramos anteriormente, que seria a área da unidade amostral, e assim apenas fazer a aplicabilidade dos valores e temos essa estimativa do volume por hectare. Na sequência, o Matheus Barros vai trazer para a gente um exemplo de uma amostra. Bom, como podemos observar nessa tabela, temos aí dados de uma unidade amostral de um inventário pré-corte realizado em uma população de pinos utilizando o método de Prodan. Como podemos observar, ela consta aí dados de 6 árvores, necessárias para o método de Prodan, onde constam também o DAP, só que neste caso está em centímetros, o que faz necessário para aplicarmos na fórmula transformar para metros. Que a transformação de centímetros para metros é bem simples, é só dividir o valor que está em centímetros por 100, que encontraremos o valor em metros. Logo após temos a área transversal em metros quadrados e o volume em metros cúbicos. No exemplo dado, a distância da sexta árvore ao ponto amostral é de 5,1 metros, medida necessária para se obter os estimadores de área basal, número de árvores e volume por hectare. Calcula-se a área e o raio da unidade amostral primeiro, para depois fazer esses cálculos. Como já foi visto anteriormente, utiliza-se a fórmula do raio da sexta árvore, que é igual a A6 mais D6 dividido por 2. Sendo assim, para encontrarmos esse raio, o raio da sexta árvore ele é igual. O A6 é a distância da sexta árvore até o centro da unidade amostral, mais o diâmetro da sexta árvore, esse em metros, E como é da sexta árvore, divide-se por 2 para obter a metade do valor. Que encontraremos aí um resultado de 5,28145 metros. Logo após, calculamos a área da unidade amostral, que é representada logo abaixo pelo Azão, que ele nada mais é do que π vezes o raio da sexta árvore elevado ao quadrado, onde π vezes o raio da sexta árvore é o valor que acabamos de encontrar, que é 5,28 elevado ao quadrado. Realizando esse cálculo, chegaremos ao resultado de 87,63069 metros quadrados de área da unidade amostral. Esses dois valores eles vão nos auxiliar para as estimativas que veremos a seguir. Na estimativa do número de árvores por hectare, utilizaremos a fórmula demonstrada anteriormente pelo aluno Júnior, onde, neste caso, desta fórmula, só modificaremos o denominador, que é a área da unidade amostral, que encontramos anteriormente, que possui o valor de 87,63069. Realizando o cálculo, terá o valor de 627,6340, que, por critérios da matemática, podemos arredondar para 628 árvores por hectare, de pinos nessa localidade. Para a estimativa da área basal,
utilizaremos aí, conforme a fórmula, o diâmetro da primeira árvore elevado ao quadrado, o diâmetro da segunda árvore elevado ao quadrado, né, somando eles, e assim sucessivamente, até o diâmetro da sexta árvore, esse dividido por 2. Todos esses valores dividido pelo raio da sexta árvore, que também já encontramos anteriormente, elevado ao quadrado. Esse diâmetro, como consta na fórmula, ele já foi transformado para metros, né, onde elevaremos ele ao quadrado. Terminando então a conta, multiplicando tudo por 2.500, chegaremos ao resultado de 72,62 metros quadrados por hectare de área basal, né, desse inventário de pinos. Bom, e por fim, temos a estimativa do volume de madeira, que utilizaremos o seguinte cálculo, né, como já demonstrado anteriormente pelo aluno júnior, que é o volume, que é igual ao volume da primeira árvore, mais o volume da segunda árvore, e assim sucessivamente até o volume da sexta árvore, sendo o volume da sexta árvore dividido por 2. Todos esses valores dividido pela área da unidade amostral, que encontramos anteriormente, que é 87,63069. Os valores do volume, eles já estão em metros cúbicos na tabela do inventário, ou seja, não necessitou de fazer nenhuma transformação neste caso. Multiplicando tudo por 10.000, que é a área de 1 hectare, chegaremos aí ao valor de 1.049,09 metros cúbicos por hectare de volume de madeira nesta localidade. Bom, agora nós veremos como é aplicado o método de Prodan na prática. Então, como podemos colocar o método de Prodan em prática? No método de Prodan, antes do técnico responsável ir a campo para encontrar o ponto correto para identificar as árvores, ele precisa usar um software de georreferenciamento, onde ele vai delimitar o seu ponto e a partir desse ponto ele vai fazer uma visita à área e nesta área, ao encontrar o ponto, com um GPS, vai demarcar o local e assim encontrar os seus 6 indivíduos para mensurar. Então, depois de fazer a delimitação da área no campo da alocação da parcela, é necessário escolher os indivíduos para fazer o delimitamento do método de Prodan. O que acontece? Eu preciso delimitar o ponto e a partir do ponto escolher o indivíduo mais próximo dele e isso repetido de forma consecutiva durante 6 indivíduos. Aqui na área, nós escolhemos o primeiro indivíduo como sendo este e a partir do delimitamento da parcela nós conseguimos identificar mais outros 5 indivíduos. Depois que delimitamos o ponto e identificamos a primeira árvore, fazemos a medição e a identificação das outras 5 árvores, onde a nossa sexta árvore ela está mais longe do ponto onde foi demarcado anteriormente. Aqui é onde vai ser a delimitação da parcela circular. Quando nós formos delimitar a área lá no nosso QGIS, nós vamos conseguir observar de melhor aspecto aonde estão alocados esses indivíduos. Entretanto, a escolha deve ser feita aqui na área. Agora nós vamos para a medição dos estimadores, então nós vamos calcular o DAP, a altura, para que aqueles cálculos que foram explicados pelo Matheus Barros e pelo Júlio Fernandes sejam elucidados a partir desses dados obtidos no inventário. Então agora iniciaremos a coleta dos dados dos parâmetros de cada planta, de cada árvore. Primeiro vamos falar sobre os equipamentos que iremos precisar, que é uma fita métrica. A altura iremos fazer pelo método do olhômetro, iremos olhar para a árvore e estimar a altura. E o Fábio estará com uma planilha onde ele vai identificar os dados que iremos coletar. Sempre se atentar à fita métrica se ela está em polegadas ou em centímetros. O mais louvável é usar já em centímetros para determinar os valores na planilha de Excel. Então aqui na planta iremos a 1,30 m. É importante que faça essa marcação para depois fazer outras medições. Então iremos pegar a medida do diâmetro. Iremos usar o diâmetro para depois fazer a área basal e a 37,8 centímetros. Esse valor que pegamos é da circunferência. Então agora na planilha iremos pegar a circunferência e dividir pelo π para obtermos
o valor de dado. E a altura iremos determinar pegando uma seguinte distância. – 13,5 metros de altura. Agora partiremos para as medições das outras 5 árvores. Na sexta árvore, iremos coletar os dados assim como coletamos nas 5 anteriores. A diferença é que nas fórmulas que iremos utilizar, o valor de dados será dividido por 2. 34, 17. E assim é a forma prática de coletar os dados do método de Prodan. Os dados foram coletados, realizados os cálculos, aqueles citados pelo Júnior e pelo Matheus Barros, e assim concluímos a parte prática do método de Prodan. Aqui tem algumas referências que nós utilizamos. Muito obrigado pela atenção.